Olá, terceiro ano! Nós vamos entrar agora num mundo mágico, um mundo de conhecimentos, que é o mundo dos museus. Nós estamos trabalhando nas nossas aulas de história sobre tipos de museus, o que cada museu expõe para os seus convidados, que os museus não são somente aqueles espaços fechados, podem ser espaços abertos, podem ser espaços antigos, podem ser espaços novos. Mas o que muitos museus têm em comum é as regras para os visitantes poderem entrar neste museu. Porque principalmente os museus que contam alguma coisa da história, que contam coisas do passado, eles precisam preservar o seu acervo, porque se eles não cuidarem, aquela arma misteriosa que foi usada pelo descobrimento do Brasil, ela pode estragar. E se ela estragar, não vai mais existir outra igual àquela. Então as coisas antigas, elas precisam muito ser preservadas. E as pessoas, os trabalhadores dos museus, eles cuidam para que isso fique sempre bem bonito, sempre bem novinho, para contar essas histórias para os seus visitantes. Então, na nossa aula de hoje, eu vou mostrar para você o que a gente faz para preservar os acervos dos museus. Vamos lá? Eu fiz algumas plaquinhas para contar isso para vocês. Eu serei a recepcionista do museu e estarei contando para você o que você tem que fazer lá dentro. Vamos lá? Primeira regra do museu: evitar consumir alimentos, bebidas e chiclete. Dentro de um museu a gente não deve comer, porque os alimentos eles podem cair, eles podem pingar, o chiclete pode cair da boca, a bebida também. Então, uma das regras principais da maioria dos museus é que quando a gente está visitando, a gente não consuma alimentos. Existem alguns museus que têm a sua praça de alimentação. Daí você vai lá e se alimente na praça de alimentação, mas não pode comer visitando o museu. Não se deve, tocar nas peças. Você sabia que a nossa mão, ela solta sempre, sim, um pouquinho de oleosidade, né? Às vezes um pouquinho de gordura. Pode ver, determinados objetos da nossa casa que a gente pega muito, eles desgastam com mais facilidade. Aqueles objetos que não são tocados, eles demoram mais tempo para se desgastar. Então, no museu, não se deve tocar nas peças. Os trabalhadores do museu, quando eles precisam tocar em alguma peça, fazer a limpeza, a higienização, muitas vezes eles utilizam luvas próprias para isso. Eles têm todo um cuidado para tocar nas peças do museu. Outra regra da maioria dos museus, muito importante, para aquelas pessoas que gostam de fazer uma baguncinha, correr um pouquinho, as condutas do museu, como correr, se separar do grupo, quando a gente vai com um grupo de escola ou de turistas, e falar em voz alta, falar no celular muito alto, não são adequadas para um museu. Um museu é um lugar de estudo, de atenção, né? De caminhar, não de correr. Essa é outra regrinha do museu. Não é recomendado tirar fotografias, principalmente com flashes. Alguns museus permitem sim fotografias, mas eles pedem para não utilizar flash, porque aquele flash, aquela luz da câmera do celular ou da máquina fotográfica, o flash ele também vai danificando as peças do museu. É pedido para não utilizar flashes se o museu permitir fotografias. E tem mais uma regrinha que não é permitido ultrapassar as linhas limitadoras. Se você já foi num museu, provavelmente deve ter percebido que em alguns locais tem linhas, certo? Onde a gente vai até aquela linha para observar as peças, não se deve ultrapassar essas linhas. Assim como vários lugares que a gente conhece, os museus também têm regras. Essas regras a gente precisa estar atentos quando a gente visita. É como a gente vai
na casa de uma pessoa ou num país diferente. A gente tem que observar as regras deste local para respeitar quem a gente visita. O museu é a mesma coisa, a gente tem que observar qual é a regra daquele museu específico e respeitar todas elas. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre as regras do museu. A prof vai passar aqui acima os exercícios que vocês deverão fazer. Leiam também a teoria da página 251 do material COC e tenham uma ótima aula.